poderoso e eterno Deus, exaltado seja o teu santo nome para sempre. Te louvo, te exalto, te glorifico, te rendo glórias, aleluias, eu te amo, eu te adoro, te engrandeço, te agradeço por mais um dia. Que o Senhor permitir que eu esteja aqui para proferir a tua palavra, que o Senhor possa sensibilizar mentes e corações dos ouvintes, não só fisicamente, mas também virtualmente, que vai ouvir a tua palavra, sensibilizando suas almas, mente, coração, espírito, para que a tua palavra faça o que te apraz e que os inimigos de Deus batem retirada em nome de Jesus, amém. E assim estou eu aqui mais uma vez. Um bom dia a todos. E assim Deus está permitindo que Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro, esteja mais uma vez aqui, exatamente às 15h20 para as 6, 20 para as 6 de segunda-feira, 8 de setembro de 2025, para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje está situada no livro de João, capítulo 11, versículo 26, 27, na questão de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele falava isso a respeito da ressurreição de Lázaro. Mas isso aí também ele fala sobre a primeira vinda e a segunda vinda dele. Como eu sempre falo para vocês, que Jesus ainda vem aqui na terra duas vezes. A primeira vinda, ele vem como o noivo. Ele vem como o noivo para buscar sua noiva. Quem é a noiva de Jesus Cristo? A igreja. Jesus vem nos ares, ele não desce. A primeira vinda ele não desce. Ou seja, são duas voltas de Cristo, precedida de duas ressurreições, o arrebatamento e a segunda morte. Tem a segunda morte. Você pensa que o inferno é o final? O inferno não é o final. O que vai acontecer? Na primeira vinda, que ele vai vir como um ladrão, nem ele sabe o dia, que ele fala na palavra dele, que nem ele sabe o dia que ele vem. Então, na primeira vinda, os mortos em Cristo, a primeira ressurreição, são as pessoas que morreram em santidade, buscando a presença de Deus, mas morreram antes, mas andaram em santidade. Então essas pessoas que andam em santidade, quando morrem, elas não morrem, elas adormecem. E na primeira chamada, na primeira vinda de Cristo, esses mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos em santidade subiremos junto com eles a encontrar o Senhor nos ares, e para sempre permaneceremos com o Senhor e não passaremos por julgamento. Não vai ter mais julgamento essa primeira chamada. Agora, na segunda vinda, ele vai vir, todo olho verá. Na segunda vinda dele, todo olho verá. E ele vai descer aqui na terra para o julgamento. Ele já vem como juiz. A primeira vinda, ele vem como o noivo. A segunda vinda, ele vem como juiz. Aí os mortos, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo, a partir do versículo, vamos pegar logo para o versículo 13. Vamos pegar o 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E devolveu o mal aos seus mortos. E o inferno e a morte devolveram-se os mortos que nele haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha, a morte e o inferno, versículo 14, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E no versículo 15 diz: e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, pessoal, o juízo final é isso. É o lago de fogo, onde a morte, o inferno, Satanás e seus anjos e todas as almas que não se encontrarem escrito no livro da vida serão lançados também
no lago de fogo. Mas a boa notícia, queridos e amados ouvintes, é que ainda hoje você pode estar livre desse lago de fogo. Você pode estar escrito no livro da vida hoje. Então somente basta você fazer o que está escrito no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas você só pode fazer isso aqui na terra. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos anjos. Ainda está em tempo. Só pode fazer aqui na terra. Por quê? Porque depois de morto não vai adiantar seu pai, seu irmão, seu tio, seu filho, sua esposa, seu marido, seu amigo, querer prestar um culto ou uma missa de corpo presente, ou de sétimo dia, muito menos mesiano, porque nenhum ser humano tem o poder de encomendar sua alma a Deus. É extremamente pessoal, conforme o versículo 9. Conforme o versículo 9 do livro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca, com a sua boca, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 10. Que Deus abençoe a todos, vos dê uma excelente segunda-feira, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação.